noite, seja bem-vindo ao canal O Arquivista. Nas tranquilas e pacíficas florestas ao redor do sudoeste de Vermont, nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam que forças misteriosas e sombrias são responsáveis por inúmeras ocorrências e de desaparecimentos estranhos. As florestas ao redor da montanha Glastonbury e as cidades vizinhas, incluindo Bennington, Woodford, Shaftesbury e as cidades fantasmas de Somerset e Glastonbury, há muito tempo são tidas como locais de eventos inexplicáveis e perturbadores, incluindo uma série de 5 anos de desaparecimentos inexplicáveis, de 1945 a 1950. A cidade de Glastonbury foi mapeada primeiramente em 1761 pelo usurpador de terras Benny Wentworth, governador de New Hampshire. Wentworth era um personagem e tanto, concedendo o maior número de terras para construir cidades no então ainda não estabelecido estado de Vermont. Sua intenção era desafiar provocativamente Nova York, que também tinha reivindicado as mesmas terras. É claro que as doações de Wentworth se tornaram um empreendimento lucrativo, pois ele se certificou de reservar uma grande área para si mesmo. Mas Wentworth não tinha ideia da geografia local e simplesmente desenhou linhas em um mapa. Como resultado, Glastonbury parecia estar malfadada desde o início. O terreno acidentado e hostil e a curta estação de cultivo não atraíram nenhum assentamento até o século XIX. Com uma região montanhosa cheia de madeira para queimar, os poucos habitantes da cidade abraçou a indústria madeireira e carvoeira e começaram a prosperar lentamente à medida que atraía novos assentamentos e negócios. Embora a própria cidade de Glastonbury fosse uma área grande, ela tinha apenas 2 pequenos assentamentos, perto da fronteira oeste. A cidade madeireira de Fayetteville, mais ao norte, e depois o assentamento Glastonbury ao sul. Porém, as duas aldeias nunca foram conectadas, pois o terreno montanhoso era tão íngreme que as estradas nunca foram construídas. Glastonbury se tornou o coração comercial da região e sede da maioria das operações de carvão, com 12 fornalhas de tijolos erguidos ao longo da encosta desmatada, uma enorme pensão para trabalhadores e uma loja da empresa madeireira, a única loja da cidade, foram construídas para atender a vila. Algumas casas, uma capela e uma escola de apenas um cômodo também foram erguidas para as poucas crianças que cresceram por lá. Como Glastonbury ficava na confluência de 2 ramos diferentes do rio Ballsbrook, onde as nascentes se encontravam e começavam a descer as montanhas, o assentamento mudou de nome, passando a se chamar The Forks, ou bifurcação. A vida era dura naquela época. Glastonbury era uma cidade selvagem, uma espécie de última fronteira do estado de Vermont. Era o tipo de lugar onde os homens mostravam sua importância através da força bruta e a lei, muitas vezes, não existia, e quando existia, não era aplicada. Com uma indústria madeireira lucrativa, vieram as demandas. As pessoas precisavam chegar à cidade, e a madeireira e o carvão precisavam descer a montanha. Então, a estrada de ferro mais íngreme dos Estados Unidos foi construída como solução. E o que começou como uma sugestão sarcástica se transformou em uma realidade desafiadora. A estrada começava em Bennington e terminava em The Forks, tendo sido finalizada em 1872, mas sem muito planejamento e com recursos finitos, as carvoarias e indústria madeireira das montanhas foram jogadas ao esquecimento. Porém, a ferrovia ainda existia e eles precisavam de dinheiro. A questão era o que fazer com isso.
Em 1894, a ferrovia foi reativada e a cidade se reinventou como um destino turístico, usando a estrada de ferro como uma forma de trazer turistas a Glastonbury. A ferrovia passou a usar bondes mais confiáveis, em vez de vagões tradicionais, porque eram mais fortes e seguros, principalmente devido à elevação que teriam que subir montanha acima. Muito tempo e dinheiro foram investidos para revitalizar a cidade, transformando a pensão dos velhos madeireiros em um hotel e a antiga loja da empresa em um cassino. Nenhum detalhe foi esquecido e os dois edifícios se tornaram peças fundamentais para o desenvolvimento do lugar. Os habitantes queriam que Glastonbury se destacasse dos demais resorts de verão e depois de muito trabalho e despesas, a cidade se tornou o destino de férias de verão favorito de muita gente em 1897 e teve uma temporada de grande sucesso. No entanto, as montanhas estéreis, despojadas de todas as suas árvores, eram muito propensas a inundações e erosão do solo. Um ano depois, uma enchente devastadora arrastou os trilhos do trem, pondo fim à prosperidade da cidade para sempre. A sua elevação e isolamento garantiram que ninguém mais tentasse reconstruí-la e os edifícios caíram em ruínas sob o silêncio das montanhas. A população de Glastonbury diminuiu para quase nada. Para se ter uma ideia, em 1930 apenas 3 membros da mesma família, Matheson, moravam no lugar. Por causa disso, o estado de Vermont desorganizou a cidade em 1937. Esta foi a primeira vez que um estado americano fez tal ato, tirando a cidade de vez do mapa, e a área foi considerada como uma região desabitada. Pouco tempo depois, em 1945, as pessoas começaram a desaparecer em torno de Glastonbury com tanta frequência que a região foi apelidada de Triângulo de Bennington. Os nativos americanos chamavam as verdejantes montanhas de Glastonbury, em Vermont, de amaldiçoadas e usavam suas terras apenas para enterrar os seus mortos. Acontece que os nativos tinham boas razões para temer essa montanha. Ao longo dos anos, houve entre 30 e 40 desaparecimentos inexplicáveis de pessoas que nunca mais foram encontradas. As trilhas sempre paravam no meio da montanha, sugerindo que ninguém passava daquele ponto e simplesmente tinha desaparecido. Quando você entra na floresta que cobre a montanha, o silêncio é ensurdecedor. Não há pássaros cantando, nem esquilos tagarelando ou corvos grasnando. Na verdade, você não ouve nada além do seu próprio batimento cardíaco, como se os animais soubessem o suficiente para nunca entrarem lá. Antes dos 5 famosos desaparecimentos que eu falei no início do vídeo, em 1946, Carl Herrick estava desfrutando de uma viagem de caça com seu primo, Henry, 16 quilômetros a nordeste da cidade de Glastonbury. Os dois se separaram e Carl nunca mais voltou. Henry encontrou o corpo dele 3 dias depois, em uma cena bizarra. As costelas de Carl perfuraram seus pulmões e a autópsia indicou que algo o havia espremido até a morte. Henry relatou que havia grandes pegadas de urso ao redor do cadáver. No entanto, especialistas dizem que um urso não teria simplesmente espremido um ser humano até a morte. O primeiro dos 5 desaparecimentos mais famosos do Triângulo de Bennington foi um guia de caça de 74 anos chamado Mad Rivers, em 12 de novembro de 1945. Rivers, que conhecia muito bem a área, liderava um grupo de 4 caçadores numa floresta a sudoeste de Glastonbury, uma região conhecida como Long Trail Road. Enquanto conduzia o grupo de volta ao acampamento, passou à frente deles para traçar uma trilha mais confiável, e ele nunca mais foi visto. Inicialmente, os outros caçadores não se preocuparam, pois seu guia era um habilidoso lenhador. No entanto, quando Rivers não voltou para o acampamento naquela noite,
uma extensa busca foi conduzida por 300 moradores locais, além de alguns soldados do Exército dos Estados Unidos que estavam em operação em Fort Devens, em Massachusetts. Embora tenham vasculhado o vasto deserto de árvores por 8 dias seguidos, a única coisa que foi encontrada do velho Rivers foi um cartucho de rifle, do mesmo tipo que o homem usava. Não tinha evidências de ataque de animal e o seu corpo não foi encontrado. Mesmo após esta busca exaustiva, muitos moradores locais acreditavam que o lenhador experiente seria capaz de sobreviver e logo ressurgiria na cidade. Mas ele nunca mais voltou. Doze meses depois, a estudante universitária de 18 anos, Paula Velden, resolveu fazer uma caminhada pela Long Trail Road num domingo, 1º de dezembro de 1946. Vestindo uma jaqueta vermelha brilhante, várias pessoas a viram caminhando, incluindo o funcionário de uma loja em Benetton, que lhe deu instruções, e um casal de idosos que caminhou cerca de 100 metros atrás dela. Não houve preocupação até que a estudante do 2º ano da faculdade não apareceu para suas aulas no Benetton College na manhã seguinte. Posteriormente, foi realizada uma extensa busca que incluiu mais de 1.000 pessoas e a fixação de uma recompensa de $5.000, além da intervenção do FBI. O casal de idosos que a viu na trilha disse que depois que ela dobrou a esquina da trilha, a mulher aparentemente desapareceu. Durante a busca massiva, nenhuma pista de seu destino foi encontrada. Exatamente 3 anos após o desaparecimento de Paula Velden, James Tedford desapareceu em 1º de dezembro de 1949. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial, que foi a St. Albans para visitar alguns parentes, e estava voltando para casa em um ônibus. O homem simplesmente desapareceu de dentro do ônibus. Isso mesmo. Segundo testemunhas, James era um dos 14 passageiros que estava no ônibus que só fez uma parada antes de chegar a Benetton. No entanto, quando o veículo chegou à cidade, o homem aparentemente havia sumido. Seus pertences ainda estavam no bagageiro e suas passagens no assento vazio. Ninguém o viu descer do ônibus e ele não desembarcou em Benetton. Embora o desaparecimento tenha sido investigado, ninguém viu nada, nem relatou nenhum incidente suspeito, e o caso foi arquivado. Em 12 de outubro de 1950, um menino de 8 anos chamado Paul Jepson desapareceu na mesma área. Jepson estava brincando na cabine de uma caminhonete em Benetton, quando sua mãe o deixou brevemente para alimentar os porcos. Quando ela voltou, o menino havia sumido. Depois de procurar nas imediações, ele foi dado como desaparecido e centenas de pessoas se reuniram em uma equipe de busca para tentar encontrá-lo. Cães farejadores foram levados para procurar o menino. Um deles sentiu seu cheiro e seguiu em direção à montanha Glastonbury, mas o rastro foi perdido em uma encruzilhada próxima, sugerindo um possível sequestro por um motorista. As encruzilhadas estavam supostamente no local exato onde Paula Velden foi vista pela última vez anos antes. O pai do menino disse que seu filho vinha falando em visitar as montanhas, o que era estranho para ele, e embora a área tenha sido revistada por vários dias, nada foi encontrado. Apenas 16 dias depois, Frida Langer desapareceu em 28 de outubro de 1950. Ela e vários outros membros de sua família estavam acampados na floresta perto da montanha Glastonbury. Frida, de 53 anos de idade, junto com seu primo, Herbert Esner, deixaram o acampamento da família perto do reservatório de Somerset para fazer uma caminhada. No entanto, quando eles estavam a apenas alguns metros de seu acampamento, Frida escorregou e caiu em um riacho, encharcando suas roupas e sapatos. Ela então pediu a seu primo que esperasse, enquanto ela corria de volta ao acampamento para trocar de roupa. O homem esperou por cerca de meia hora e
Quando Frida não voltou, ele também foi até o acampamento para ver se estava tudo bem. Mas não estava. Frida sequer chegou ao acampamento. Em vez disso, ela aparentemente desapareceu em plena luz do dia, a poucos metros de lá. Nas semanas seguintes, vários grupos de busca, que incluíam cerca de 400 pessoas, compostas por policiais, voluntários, bombeiros e soldados, além de helicópteros, a procuraram e não encontraram nada. A busca foi finalmente cancelada. Então, 7 meses depois, em 12 de maio de 1951, seu corpo foi encontrado perto do reservatório de Somerset. Curiosamente, esta área foi intensivamente pesquisada devido à sua proximidade de onde ela desapareceu. Nenhuma causa de morte foi determinada devido ao estado avançado de decomposição. O caso continua sem solução até hoje. Frida foi a última pessoa dos 5 famosos desaparecimentos relatados no Triângulo de Benetton e a única cujo corpo foi encontrado. Embora nenhuma conexão direta que una esses 5 casos tenha sido encontrada, além da área geográfica e do período de tempo, alguns afirmam que esses desaparecimentos foram obra de um assassino em série. Devido à grande variedade de idade e sexo das pessoas desaparecidas, acredita-se que essa possibilidade é nula. As únicas semelhanças conhecidas entre os casos mais bem documentados no Triângulo de Benetton são a proximidade dos desaparecimentos, a hora do dia em que a maioria foi vista pela última vez, entre 15 e 16 horas, e a época do ano em que a maioria foi vista pela última vez, os últimos 3 meses do ano. Isso, combinado com a falta de qualquer evidência para oferecer suporte para qualquer explicação mais prosaica, levou muitos a especular sobre possíveis causas paranormais, incluindo abduções por ocupantes de OVNIs, buracos de minhoca transdimensionais ou o ataque do tal monstro de Benetton. Os residentes locais geralmente relatam sons estranhos e sobrenaturais, além de discos brilhantes acima das montanhas. De fato, o lugar é uma região inacessível, remota, cheia de escuridão, afloramentos salientes, vastos pântanos e piscinas naturais. Embora o caso de James Thetford não tenha sido um desaparecimento na floresta, até onde sabemos, ainda é um mistério. O ônibus onde ele estava fez a última parada muito próximo ao famigerado Triângulo de Benetton. Desde então, algumas almas aventureiras e corajosas que ouviram os rumores dos desaparecimentos partiram para explorar a trilha infame. Um desses aventureiros é Chad Abramovich. Ele relatou sua viagem e do seu grupo à montanha, dizendo o seguinte: eu e alguns amigos partimos em minha caminhonete e dirigimos pela estrada emburacada da floresta até uma estranha clareira no meio das colinas. Lá, sob a umidade do verão, encontramos velhos portões de construções abandonadas, quase totalmente escondidos pelo mato, sob a sombra de macieiras retorcidas. Pouco depois, experimentamos uma mudança repentina e drástica no clima. Era uma tarde ensolarada de julho, quando uma tempestade torrencial apareceu rapidamente. Meu grupo ficou preso por um tempo, mas finalmente conseguimos voltar. Quando saímos da região chuvosa, descobrimos que a área ao redor estava completamente seca, como se não tivesse chovido há muito tempo. Mais tarde, os moradores locais nos disseram que não viram nenhuma tempestade por aquela área. Robert Singler, um alpinista experiente, se perdeu naquela montanha em 2008. Ele pegou uma trilha que conhecia bem e depois usou a mesma trilha para voltar. No entanto, de acordo com Robert, ele caminhou 8 quilômetros antes de perceber que já deveria ter chegado até o seu carro, que estava estacionado na ribanceira. Ele começou a se preocupar quando uma névoa pesada se formou ao redor da trilha e tudo ficou escuro. O homem resolveu fazer uma fogueira para tentar iluminar o local.
Mas depois de pegar alguns gravetos, ele notou que não eram gravetos, eram ossos de animais. Isso teria afligido a maioria das pessoas, mas Robert finalmente conseguiu acender a fogueira e se aconchegou durante a noite. De manhã, ele descobriu que de alguma forma acabou do outro lado da montanha, muito longe de onde tinha estacionado seu carro. Mas felizmente voltou vivo para contar a história. Algumas pessoas culpam o paranormal, afirmando que o lugar é uma janela para o inexplicável. Outros dizem que a área é instável devido aos padrões de vento que são incomumente caóticos e confusos. Então, muita gente pode se perder facilmente. Os nativos sugerem que a terra é amaldiçoada, porque é o local onde os 4 ventos se encontram. Uma lenda indígena americana fala de uma pedra devoradora de homens. Se alguém pisasse na pedra, ela se abriria e engoliria a pessoa inteira. Esta lenda é uma das razões para explicar o porquê dos grupos nativos ficarem tão longe daquela montanha. Por 2 séculos, relatos surgiram falando que a floresta abrigava o monstro de Benetton, algo como Pé Grande. Uma história indica que o motorista de uma diligência e seus passageiros relataram um avistamento da fera peluda no início de 1800. Uma chuva repentina os fez parar a carruagem, pois a estrada tinha ficado encharcada. Enquanto esperavam que a chuva parasse, o motorista notou enormes pegadas na lama. O homem sentiu uma batida na carruagem e depois ouviu gritos. Ele foi perguntar aos passageiros o que tinha acontecido. Os passageiros relataram que uma grande criatura peluda tinha passado por entre as árvores. A besta empurrou a carruagem para o lado e fugiu para a floresta. Um dos avistamentos mais recentes do tal monstro de Benetton ocorreu em setembro de 2003. Um homem chamado Ray Dufresne estava dirigindo pela montanha Glastonbury quando viu uma grande coisa preta na estrada. Segundo ele, a criatura tinha cerca de 2 metros de altura e era peluda, do alto da cabeça à planta dos pés. Outro personagem estranho entrou no folclore de Benetton e ajudou a deixar o local ainda mais sinistro. Ele apareceu em 1892. Seria um homem que trabalhava na serraria de Glastonbury. Ele atingiu outro homem na cabeça com uma pedra e o matou. As autoridades pegaram o assassino e o colocaram em um manicômio. No entanto, ele escapou. Na época, espalharam-se rumores de que o assassino foi morar nas montanhas e se tornou um homem selvagem, cabeludo e demente. Algumas histórias dizem que ele, às vezes, viajava até a cidade e expunha suas partes íntimas para as mulheres. Em maio de 2018, Ramsey Sampson Nani, de 31 anos de idade, morreu depois que seu avião caiu na floresta em Bald Mountain, em Woodford, na região do Triângulo de Benetton. A Administração Federal de Aviação disse que perdeu contato com a aeronave quando ele sobrevoava a área por volta das 3h30 da tarde de um domingo. O tempo não pareceu ser um fator que implicaria na queda do avião, e há quem acredite que o Triângulo de Benetton tem o mesmo poder que o Triângulo da Bermuda de causar problemas em motores de barco e aviões. Há também uma série de montes de pedra inexplicáveis, espalhados pela montanha, e ninguém sabe ao certo por que elas existem. Os montes de pedras foram construídos em altas elevações, onde a agricultura nunca aconteceu, e a maioria desses montes está localizado a quilômetros de distância, em áreas densamente florestadas. O clima, animais, um homem selvagem ou um monstro peludo são as principais teorias por trás do Triângulo de Benetton. Alguns teóricos insistem que os alienígenas desempenharam um papel
nos desaparecimentos e falam sobre avistamentos de OVNIs ou portais para outro mundo. Por fim, parece que os longos anos de desaparecimento foram quase esquecidos pelas mesmas pessoas que mais temeram a montanha Glastonbury. E alguns guias locais até fecham pacotes de trilhas para pessoas corajosas que queiram passar uma noite por lá. E com isso, os desaparecimentos no Triângulo de Bennington, quem sabe, podem não ter acabado.